Olá, boa noite. Boa noite para você profissional. Lembrando, a live vai ficar salva nesse perfil. Quem não conseguir acompanhar e quem estiver assistindo no IGTV pode passar um pouquinho para frente, tá? Que o conteúdo vai ser daqui uns minutinhos que eu vou passar para vocês. Então vou esperar um pouquinho de gente chegar. E desejar também uma ótima noite para vocês e agradecer para todo mundo que estiver assistindo essa live depois. Então vamos lá. Essa live eu quis fazer para mostrar para vocês os principais materiais para você conseguir fazer um loiro descomplicado. Porque não é somente você ter qualquer material para você fazer. Você tem que ter os materiais certos e exatos para você conseguir desenvolver aquela técnica. Antes de tudo, você tem que usar esses materiais para você conseguir executar. Então vamos lá os materiais. Vocês sabem que o louro descomplicado é uma técnica freehand, né? Uma técnica às mãos livres. E por ser mão livre, você tem que proteger a sua cliente usando capinhas descartáveis. Por quê? Se você usar um avental comum ou até mesmo um roupão comum, ele vai acabar manchando o seu roupão e você não vai conseguir utilizar várias vezes no mesmo dia. E se você usar somente a toalhinha, pode acontecer da sua cliente acabar derrubando a toalhinha e manchar toda a roupa dela. E eu falo isso por experiência própria, tá? Já manchei muita cliente. Então hoje eu aprendi a investir nessas capinhas descartáveis que eu não fico sem mais, tá? Elas utilizou, você consegue utilizar ela inteira no procedimento inteira. E depois jogar fora, depois que você for fazer o enxágue da sua descoloração, tá? Ela é super fácil de encontrar, no Mercado Livre você consegue encontrar, então é bem fácil. E vem aqueles pacotes de bastante unidade que você consegue encontrar em loja de cosméticos, em Mercado Livre. Eu indico o Mercado Livre porque o Mercado Livre você consegue encontrar por um preço mais acessível e em maior quantidade, em pacotes maiores, tá? E essas capinhas, ela tem uma colinha, então não tem perigo delas cair no meio do procedimento. Então você consegue colocar na sua cliente e fazer o fechamento com essa colinha, tá? Então, primeiro de tudo, proteja a sua cliente para ela não sair manchada, por favor, por experiência própria. Depois, eu sempre gosto de deixar os meus materiais prontos, tá? Deixo sempre a minha OX e o meu pós-colorante sempre prontos pertinho de mim, tá? Nessa técnica é muito interessante você usar oxidantes acima de 30 volumes, tá? Porque por ser uma técnica ao ar livre, você pode utilizar pós-colorante OX com um peróxido um pouquinho mais elevado, porque ele sendo mais elevado, ele não vai ter dano nenhum no cabelo da sua cliente, porque ele é super tranquilo, tá? É super tranquilo você trabalhar com uma OX um pouco mais alta, que não vai ter problema nenhum, tá? Então eu indico sempre OX de 30 pra cima, mesmo em cabelos com as bases mais claras, porque com isso você ganha tempo também. Porque como você vai trabalhar por medidas, a cada 30 gramas, igual eu expliquei pra vocês aqui, a cada 30 gramas você for fazendo a medida certinho, você pode ter um controle maior na descoloração do cabelo da sua cliente, tá? Então, OX sempre acima de 30 volumes, 30 e 40 são as OX que eu mais utilizo. O que é legal você fazer também, tá? Fazer a primeira medida com 30 volumes, tá? Atrás trabalhar com 30 e a partir da frente você já ir para 40 volumes, porque com 40 volumes você pode trabalhar tranquila. Quando tiver bom atrás, já tá bom na frente. Você não leva aquele tempo todo para você esperar o cabelo chegar no clareamento exato, tá? Então, acima de 30 volumes é o ideal você estar utilizando nessa técnica. Então, deixar sempre pós-colorante OX perto de você, tá? Eu utilizo sempre, deixo sempre perto da gente. E um material que é essencial, não somente para essa técnica, mas para todos os tipos de métodos que você forem fazer, até mesmo coloração, tonalização, é a nossa balancinha, tá? Porque eu sempre bato nessa tecla da balancinha. Porque com a balancinha você não vai ter tanto desperdício de produto, porque você vai conseguir trabalhar com as medidas certas, tá? Então, indispensável o uso da balancinha, tá? Ela é super fácil de encontrar. Olha a minha, toda manchadinha, mas é porque usa muito, né? Então, a balancinha você consegue
trabalhar tranquilamente, sem medo nenhum, tá? E não vai com essas medidas que vem no pó descolorante. Não é exato. Tudo que não é exato pode dar erro. Então, invista numa balancinha que você vai trabalhar com muito mais segurança com a balança, tá? Porque às vezes você faz um preparo lá de uma medida, sabe aqueles... É que meu pó descolorante eu acho que não vem nesse daqui. Ah, vem sim, ó. Tem muita gente que às vezes não acaba utilizando a balancinha. Então usa isso daqui, ó. Por que não é exato? Porque você não vai ter noção quanto você vai colocar. Então às vezes você coloca, a gente trabalha sempre 1 para pó e 2 para OX, né? Então você vai acabar usando aqui 1 de pó e 2 de OX, mas você não vai ter o exato, o certo, o correto. E às vezes pode dar do cabelo do seu cliente ter alguma reação química que às vezes você mesmo não entende o porquê deu aquela reação, tá? Então isso pode ser também pela medida do pó descolorante da OX. Tem que usar a balancinha, tá? Tem que fazer a utilização da balancinha. Não usa esse tipo de material, tá? Não usa. Eu sei que vem, mas isso aqui facilita, é bom ter, tá? Esses medidorzinhos, porque com esse medidorzinho você consegue colocar a cumbuca em cima da balancinha e vir com o medidorzinho dentro da cumbuca, tá? Pra você não jogar o pó descolorante em cima e acabar fazendo uma melequeira. Então, a balancinha é indispensável. Luvas. Quem é próxima de mim sabe que é uma coisa que eu não uso muito, mas na hora da técnica das mechas eu utilizo. Por quê? Porque na hora da técnica das mechas freehand, você tem que utilizar a luva, até mesmo se você for usar a técnica da plaquete, que eu vou explicar pra vocês o porquê eu utilizo ela. Já usei muito a técnica de louros complicado, freehands, somente com as mãos. Mas eu fui vendo que com o auxílio da plaquete, ela foi me ajudando a ter mais agilidade. Tá bom, Jennifer. Eu uso luva. Eu uso. Então ela foi me auxiliando com o auxílio da plaquete, mas mesmo com o auxílio da plaquete, eu uso luva. O meu problema é na hora da tonalização, que eu não utilizo luva. Então é um erro que eu faço, mas o certo é usar. Então, ó, luvinhas, eu gosto dessas luvinhas descartáveis, assim, essas pretinhas, porque aquelas brancas, eu tenho das brancas também, mas aquelas brancas, ela solta muito produto na mão, né? Então, não é muito gostosa de trabalhar, não. Dá um pouquinho de incômodo. E outra coisa que eu utilizo muito, que eu vou até falar pra vocês, é porque eu comecei a utilizar a plaquete nessa técnica. Antigamente, eu usava somente as mãos, tá? Mas eu percebi que com o auxílio da plaquete, ele foi me dando um pouco mais de agilidade no processo da montagem. Eu consigo agora fazer uma montagem um pouco mais rápida e mais precisa, né? Eu consigo ter mais precisão na aplicação e o rendimento do produto é um pouco melhor também, tá? Então, eu indico muito vocês investirem em plaquete, porque a plaquete vai ser uma mão na roda, até mesmo para quem não tem muita segurança em qualquer tipo de mechas, porque você tem um pouco mais de segurança, você sabe onde o cabelo tá. E por que eu comecei a utilizar a plaquete? Porque com a plaquete eu vi que eu comecei até mesmo a economizar produto. Porque quando eu trabalhava com as mãos livres, o produto ele ia meio que... Eu colocava produto, mas parece que sempre faltava. E com a plaquete e com o uso do pincel certo, que eu também vou mostrar pra vocês, tem o pincel correto para você fazer esse tipo de técnica, porque tem pincéis também que vão te... Nossa, não vai ficar bom, porque vai te atrapalhar demais, porque a aplicação é o principal dessa técnica para não precisar usar coloração para poder consertar a raiz da sua cliente, tá? Então, a plaquete é uma aliada, ela é super baratinha, tá? Você consegue encontrar tanto em lojas de digitais, tanto em lojas físicas de cosméticos também, tá? E com ela eu consigo ter um pouco mais de precisão na aplicação da técnica. Eu consigo espalhar melhor, né? Abrir mais as mechas com o produto na plaquete e eu consigo ter um pouco mais de precisão no trabalho. Então eu acabo não manchando tanto também as mãos com a luva,
né? Então eu consigo ter um pouco mais de precisão na aplicação e eu consigo fazer um desenho bem melhor do que usar somente as mãos. Não é que eu não utilizo as mãos, mas eu acho que com a plaquete ela dá um pouco mais de segurança na hora da técnica, tá? Eu vou falar pra vocês do pincel. Por que o pincel? Por que investir num pincel melhor para fazer esse tipo de trabalho? Existe muitos pincéis, vocês cabeleireiros sabem que existe uma grande demanda de pincéis, todos os tipos diferentes possíveis, aqueles mais durinhos, aqueles mais macios, os mais compridos, os mais curtos. E por que eu indico vocês comprar esse tipo de pincel, ó? As cerdas deles são bem mais macias, tá? São bem mais macias e eles são pincéis com as cerdas curtas. Tem aqueles pincéis que são aquelas cerdas mais compridas, eu não indico fazer para esse tipo de técnica, porque você não vai ter muita precisão na aplicação. E quanto mais velhinho o pincel, melhor ele é. Porque você consegue segurar mais produto na cerda, né? Esse aqui é da Vertis, tá? Ele é excelente. Para descoloração eu só uso ele. Ele é muito bom mesmo. Pela cerda ser curtinha, eu consigo ter mais precisão na aplicação da raiz. A raiz você consegue ter um pouco mais de precisão e não vai acontecer de você manchar o cabelo da sua cliente, tá? Com esse tipo de pincel. Porque tem aqueles pincéis com as cerdas mais duras e mais retas. Normalmente você acaba até encontrando ele em loja de cosméticos, daqueles bem baratinhos. Esse aqui ele é um pouquinho mais caro, mas ele compensa muito mais o valor, tá? Porque ele dura muito mais, ele demora pra estragar também, porque aqueles lá eles têm menos cerda. Esse aqui ele é bem preenchidinho, tá vendo, ó? Ele é bem preenchidinho, ó. E ele super compensa o investimento. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele compensa muito mais do que um pincel mais em conta que você vai ter que ficar comprando direto e não vai dar o resultado que você procura, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu sei que tem muitas pessoas que também não trabalham com auxiliar igual eu, já trabalhei com auxiliar, mas hoje em dia eu prefiro não trabalhar, não ter auxiliar, prefiro trabalhar sozinha, né? E na hora da montagem das mechas, a gente tem muita dificuldade da técnica do empilhamento, do eriçado, para poder firmar aquelas buchinhas, né? Firmar o eriçado. E como você pode trabalhar sozinha, tendo precisão e rapidez nessa técnica? Usando o biquinho de pato, ó. Porque o biquinho de pato, eu vou postar amanhã pra vocês uma dica de como eu faço para utilizar ele, tá? É bem prático mesmo, isso ajuda demais para, às vezes, você não empilhar e a pessoa ter que ficar lá segurando para você, né? Então você faz o empilhamento, faz o eriçado e você já vem com o biquinho de pato, ó, e já, ó, segura o eriçadinho. Você sobe ele e prende. É muito interessante você investir nesses biquinhos de pato, mesmo se você tiver 2, 3, independente de quanta quantidade você tem, porque ele vai te dar mais rapidez e mais facilidade na hora do eriçado. Por quê? Às vezes você vai lá, faz o empilhamento e coloca o pente, mas o pente acaba soltando, caindo toda hora. Então isso acaba desandando o seu trabalho. Então invista, ó, no biquinho de pato, porque o biquinho de pato você faz a segurança do seu eriçado e você consegue trabalhar depois com a plaquete na técnica com mais facilidade, tá? Então é muito interessante esse biquinho de pato. Muita gente às vezes nem acha que isso é tão interessante, mas eu falo, não é todo mundo que tem auxiliar, não é todo mundo que trabalha com equipe grande de salão. Então, invista nesses biquinhos de pato. Isso aqui vai ser maravilhoso. Isso aqui vai te auxiliar bastante, tá? Então, é legal investir no biquinho de pato porque isso me ajuda demais. Então vamos lá. Vou mostrar o que eu não utilizo muito mais, tá? Depois que eu desenvolver esse método. Eu não utilizo mais papel laminado, né? Nesse tipo de técnica, nesse tipo de método, eu não uso mais o
o alumínio, né? Utilizava muito mesmo. Eu gastava horrores de rolo. Eu comprava aquelas caixas fechadas. As meninas que trabalham comigo sabem que a gente ia nos mercadões grandes lá e eu comprava, tipo, muita quantidade mesmo, uns 15 desse daqui, pra deixar estocado, porque eu utilizava muito mesmo. E hoje em dia eu ainda tenho, aqui, por quê? Pra gente poder fazer o nosso teste de mecha, né? Porque é indispensável o teste de mecha e você vai ter que utilizar ele para poder acelerar um pouquinho mais o procedimento e você não ter que fazer a técnica e deixar lá solta no meio do cabelo. Então você já faz lá com o papel laminado. E eu utilizo ele também para quê? Para quando você vai fazer o contorno da sua cliente, você vai jogar o contorno para trás, o cabelo não cair aqui, ó. Você pega um papel laminadinho, ó, e corta um pedacinho e coloca ele aqui para trás. Nossa, então ajuda demais. Mas antigamente eu usava demais, não utilizo mais, tá bom? Então, isso aqui é bom você ter, mas não em grande quantidade se você for desenvolver esse tipo de técnica, se você faz esse tipo de técnica, porque eu não utilizo mais tanto igual eu utilizava, tá? Então é bom ter, mas somente para fazer esses dois tipos de procedimento, tanto o teste de mecha e tanto a segurança para não ter que manchar o cabelo do seu cliente da franja, né? Então vamos lá. O principal de todos, tá? Eu falo que é o principal porque se você não ter esse material, você não vai conseguir executar essa técnica. Li, por que eu não vou conseguir executar essa técnica se eu não ter esse material? Porque esse tipo de pentinho que vocês estão vendo aqui, esse tipo de pentinho, ele é próprio para mechas. Ele é próprio. Por quê? Se vocês repararem, as cerdas deles, ó, são muito mais justinha, né? E por ser mais justinha, e ele, ó, ele é durinho. Porque muitas vezes eu mexia naqueles pentinhos que não era de carbono, aqueles pentinhos mais moles, e na hora do eriçado, o pentinho quebrava, né? Porque não aguentava. Então, esse pentinho, eu já tentei vários outros tipos de pente, eu não consigo um resultado igual eu uso quando eu uso esse, tá? Então esse aqui eu tenho de bastante, acho que eu devo ter uns 5, 7 pentinhos só desse vermelho aqui, tá? Ele é bem facinho de encontrar, você consegue encontrar tanto Mercado Livre, Shopee, vários mercados digitais também, lojas digitais, como também lojas físicas, igual loja de cosméticos, tá? Ele é um pouquinho mais caro do que os pentinhos comuns, por causa disso, porque ele é específico para esse tipo de técnica do eriçado, tá? Então, ele me facilita muito, tá? No eriçado, porque se você for ver, tem alguns pentinhos que são um pouco mais largos. Então, com aquilo você não vai conseguir ter uma mecha de código de barras. E você não conseguindo aquela mecha de código de barras, a sua mecha vai ficar marcada e vai ficar feia. Então você vai ter que utilizar esse tipo de pentinho. Eu não abro mão. Esse tipo de pente eu não abro mão. Eu simplesmente tenho de estoque aqui no salão, gente. Eu gosto muito desse tipo de pente, tá? Eu uso muito mesmo. Muito. E é o ideal para você fazer esse tipo de trabalho com esse tipo de pente, tá bom? Eles são super fáceis de encontrar. E eu sei que na hora das mechas, a cliente, na hora do desembaraço, quem sabe disso, vocês têm noção do quanto isso é dolorido para cliente na hora do desembaraço, né? Isso é muito dolorido. Eu tenho muitas clientes doloridas, tá? Antigamente, eu usava para desembaraçar o cabelo dos meus clientes, aquela escova raquete, sabe? Aquelas escovas largas, raquetes lá, aquelas que é mais fofinha, né? Aquelas escovas são excelentes para você desembaraçar cabelo. Mas para você desembaraçar um eriçado muito bem feito com esse tipo de pente,
a sua cliente vai sofrer demais. Ela vai sofrer dor, ela vai sofrer incômodo. E às vezes a sua cliente é a primeira vez que ela tá indo em você. Isso pode ocasionar um trauma nela. Ela vai achar que sempre vai doer daquele jeito. Então, o que eu falo pra vocês? Investirem em uma escova dessas, tá? Isso aqui salva vidas. Isso aqui vocês não têm noção do quanto isso aqui é incrível. Vocês não têm noção. Antigamente, as minhas clientes que fizeram mechas comigo naquela época, eu tinha aquela escova raquete mais larga e vieram fazer o retoque, né? Na hora do desembaraço, ela já havia até preparada, pensando na dor. Quando eu comecei a pentear com essa escova aqui, elas não acreditaram. Falaram, Li, mas não tá doendo? Li, mas tipo, eu fico toda perguntando, tá doendo? Tá incomodando? Como é que tá? Fala pra mim. Eu fico toda hora assim, né? Preocupada se tá doendo, né? Elas ficavam super tranquilas. E claro que tem um módulo certo pra você fazer o desembaraço. Mas se você não tiver a escova certa também, esse módulo não vai adiantar pra nada. Então, um dos melhores investimentos que eu tive na vida, tá? Muito incrível mesmo, foi essas escovas, tá? Eu acho que eu tenho até a pequenininha também, mas não tá por aqui. Eu tenho aquela pequenininha, sabe? Aquela que só pega assim. É incrível também, mas eu prefiro essa, porque essa daqui dói muito menos do que aquela. Ó, se vocês forem ver, ó, as cerdas delas, ó, são bem... Ela é dura, tá? Ela não é aquela mole lá, não. Ela é bem dura. E ela desembaraça super bem e você não sente nada. Gente, é incrível essa escova, é incrível. Essa daqui é da Marco Boni. Até apagou o selinho dela, mas ela estava escrita aqui Marco Boni, tá? Essa daqui também vocês conseguem encontrar tanto em loja de cosméticos digitais, tanto em Mercado Livre, Shopee, tudo isso aí, tá? Ela é um pouquinho mais cara do que as outras, mas por esse motivo, porque ela é uma escova incrível. Não sei se vocês conhecem esse tipo de escova, mas eu indico demais na hora do desembaraço da sua cliente, tá? Porque as minhas clientes sofriam demais. Elas sofriam muito, dava dó, gente, dava muita dó. Então, esse tipo de escova aqui é incrível, incrível na hora do desembaraço da sua cliente, tá bom? Olha que bonitinha que ela é. Tem várias cores também, esse aqui eu comprei até de um viajante aqui que passou. Então, meninas, esses foram os produtos que eu utilizei, que eu não consegui ver a live inteira. Vou deixar salva no perfil, tá? Então, pra desenvolver essa técnica minha de loiro descomplicado, tá? Da técnica freehands, é com esses produtos e com esses materiais que eu consigo utilizar. Se eu não tiver um deles, não vou conseguir fazer. Porque cada um deles vai conseguir eu chegar no resultado que eu quero, tá? Porque se eu não tiver, exemplo, se eu não tiver a plaquete, eu já falei pra vocês, vai gastar mais produto, então eu vou demorar um pouco mais também pra poder fazer o procedimento, porque a plaquete também vai agilizar muito. Se eu não tiver a balancinha, eu pode dar algum erro no cabelo da minha cliente, e eu não sabia o porquê, e às vezes é por causa da pesagem que eu fiz errada, né? Não fui por medida, não fui por exatidão, né? Não fiz corretamente a medida dela. Então, a OX também, se você for usar uma OX tipo de 10 volumes, de 20 volumes, meu, você vai ficar o dia inteiro com a sua cliente. E essa técnica a gente quer, ó, rapidez. Então, utilize sempre OX acima de 30 nessa técnica, tá? Nesse método que eu tô explicando pra vocês, que eu uso apenas acima de 30 e 40, tá? Porque antigamente eu falava que eu só usava OX de 20, tá? Só utilizava OX de 20. Mas depois que eu desenvolvi esse tipo de método, essa técnica do loiro descomplicado, eu consegui utilizar 30 e 40 e eu consigo fazer uma montagem e técnica inteira de mesh, desde a finalização, desde tudo, em 3, 4 horas, né? Mas você deve utilizar todos esses materiais para você conseguir agilidade, rapidez e eficaz, tá? Isso que seja eficaz, que dê realmente o resultado que o seu cliente precisa, tá bom? Então, eu vou finalizando essa live aqui pra vocês, tá bom? Vou repassar rapidinho aqui tudo que eu utilizo pra dar uma geral. Primeiro de tudo, a capinha descartável, pra não manchar sua cliente, né? Experiência própria. Depois,
Produto, deixar sempre perto, tá? Ao X acima de 30. Pro louro descomplicado, né? Pra técnica. Balancinha, para você ter precisão na sua técnica, você ter rapidez, precisão, eficaz, tudo tem que ter a balancinha, porque se você não tiver a balancinha, você vai gastar produto, vai gastar tempo e pode dar algum erro no processo das suas mechas, tá? É química. Química a gente tem que ter um pouco de segurança e um pouco de exatidão, né? Luvas. Luvas descartáveis, né? Porque é uma técnica ao ar livre, então você vai acabar tendo que tocar muito no produto. A plaquete, né? Para você conseguir ter mais rapidez na sua montagem das suas mechas. Mesmo você fazendo na mão, igual eu falei pra vocês, com a plaquete você consegue ter mais agilidade na sua técnica, na sua montagem das mechas. O teste de mecha, o papel laminado apenas para o teste de mecha, tá? Nada mais que isso eu uso, o teste de mecha. E para poder não tocar o contorno quando eu coloco pro cabelo aqui do topo, né? Então isso aqui eu utilizo muito pouco mesmo. É só realmente pro teste de mecha, mais. O pentinho correto, o pincel correto, né? Porque senão você vai acabar dando muito BO se você não tiver nenhum desses dois corretamente, porque já aconteceu comigo de eu não conseguir executar uma técnica corretamente, mesmo seguindo todos esses passos, mesmo seguindo todo corretamente por conta do pincel errado e do pentinho errado, tá? E por último, a escovinha, tá? Pra você ter um desembaraço com menos dor. Então é isso, meus amores. Finalizando a live, tá? Obrigada para as meninas que ficaram aqui comigo, tá? Amei passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, amei passar um pouquinho dos meus materiais que eu utilizo, tá? Esses materiais são verdadeiros, eu realmente utilizo todos eles. Quem são meus clientes sabem que eu utilizo tudo isso aí, tá? Tudo. Não consigo abrir mão, desde tudo. Utilizo tudo, tá? Então, vou deixar a live salva. Uma ótima quinta-feira pra vocês, tá? Beijo, fica com Deus. Adorei passar um pouquinho do meu conhecimento pra vocês, tá? E sexta-feira a gente vai ter live. Aguardem. Beijo!